Fala pessoal, tudo bom? Matheus Pellegrino aqui, diretor de receita da Escola DNC, e eu tô dando início a uma websérie Planejamento 2025. Serão uma série de vídeos, materiais e ferramentas para você arrebentar no ano de 2025. São 10 dias onde a gente vai liberar aulas, ferramentas, materiais para você se autoconhecer, definir suas metas e ter uma rotina muito definida para atingir seus objetivos no ano que vem. E como que vai funcionar essa dinâmica? Durante 10 dias nós vamos liberar materiais e ferramentas gratuitas nas nossas redes sociais. Um dia depois do lançamento desses materiais, a gente vai liberar aulas, como essa aqui, mostrando como que a gente utiliza essas ferramentas de fato. Então, para você participar, segue a gente no Instagram, ativa o sininho aqui e segue a gente também no YouTube para você acompanhar todos os materiais que a gente vai liberar, mas também essas aulas onde eu vou explicar como a gente utiliza o material da aula. E agora vamos colocar a mão na massa e dar início à nossa primeira aula da websérie. Hoje a nossa aula é sobre a revisão do ano de 2024 e um planejamento e definição de metas para 2025. Primeira coisa que você precisa ter é o nosso material. Se você ainda não tem esse material, clica aqui na descrição do vídeo no YouTube, preenche a nossa página e baixa esse material gratuitamente, que a gente vai usar esse material na aula de hoje. O material que eu vou usar na aula de hoje, pessoal, na nossa primeira aula, é o Guia Descomplicado para Definir Metas. Nessa aula, a gente vai abordar dois principais temas. A Roda da Vida, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para analisar o ano que está acabando, e a metodologia SMART de definição de metas, para a gente definir as metas do próximo ano. Qual que é a lógica aqui? A lógica é a gente usar a Roda da Vida para revisar o nosso ano, identificar o que a gente mandou mal, o que a gente mandou bem, e a metodologia SMART para a gente identificar quais os pontos que a gente vai atacar e quais vão ser as metas que a gente vai definir para que o nosso próximo ano seja melhor do que o ano que passou. Vem comigo agora para a gente colocar a mão na massa. Esse guia, pessoal, ele começa explicando sobre o nosso passado, sobre o ano que passou. E ele apresenta a roda da vida. A roda da vida, pessoal, nada mais é do que um círculo onde a gente consegue avaliar a nossa vida, o nosso ano, em diferentes aspectos. A nossa vida não é só trabalho e relacionamento. Existem diversas questões que a gente precisa avaliar. E a roda da vida ajuda a gente a não esquecer de nada. Então, na roda da vida, por exemplo, a gente consegue avaliar no âmbito profissional como que está a questão social no âmbito profissional, ou seja, como que está as nossas conexões de trabalho, como que está o nosso network. Dentro do âmbito profissional, a gente também avalia a questão financeira, como que está a questão do meu salário, a minha estabilidade financeira, né? O lado financeiro do meu trabalho também é extremamente importante na nossa vida. E também no âmbito profissional, a gente avalia propósito, ou seja, o que eu faço está alinhado com os meus objetivos, eu estou feliz no meu trabalho, eu estou fazendo alguma coisa que de fato esteja alinhado com o meu propósito de vida. Isso tudo a gente vai avaliar no âmbito profissional. Depois a gente vai para o âmbito pessoal. Como que está a minha saúde, o meu bem-estar físico e mental? Depois, como que está o meu intelectual? Eu estou estudando, eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo coisas novas? Depois a gente vai para o lado de emoções. Como que está o meu equilíbrio emocional? Como que está a minha saúde emocional? Como eu estou lidando com os meus sentimentos? Depois disso, a gente avalia a parte de relacionamento. Como que está a parte social, as minhas amizades, as minhas convivências, as pessoas que eu estou gastando tempo e energia. Depois, o lado do amor, como estão os relacionamentos amorosos, né? O seu namoro, o seu casamento, a pessoa que está perto de você. Depois, família, como está a proximidade com seus familiares, né? O seu círculo familiar mais próximo. E por último, mas não menos importante, a gente olha para a qualidade de vida. Como que está a parte de hobby, de criatividade, como que está a parte de felicidade e satisfação geral da minha vida e como que está o lado de espiritualidade, que é extremamente importante, como estão as conexões com os meus valores, com as minhas crenças. Quando a gente olha para isso, a gente vai fazer pontuações. Então esse círculo aqui, ele vai ficar todo com marcado: saúde, emoções, intelectual, profissão, dinheiro, social, família, de forma que eu sei que as notas mais inferiores são as notas que eu preciso melhorar, são os pontos que eu preciso melhorar na minha vida, são pontos que eu preciso ajustar para 2025, tá bom? Então, para fazer isso na prática, como que vai funcionar? A gente colocou aqui um Notion. Notion, pessoal, é uma ferramenta gratuita onde você consegue fazer anotações, controlar atividades e até planejar a sua vida. Então vocês vão perceber que durante toda a atividade a gente vai utilizar o Notion. Para o uso que a gente precisa fazer aqui, ele é 100% gratuito e você consegue usar ele durante todo o ano para acompanhar a sua trajetória pessoal e profissional. Para ter acesso ao Notion, é só você clicar aqui que você vai ser direcionado
para o nosso material. Esse é o Notion, pessoal, que a gente vai utilizar. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em cima e duplicar, porque isso aqui é um modelo, tá bom? Então, quando você clicar em duplicar, ele vai abrir aqui uma página, tá? Se você não tiver uma conta no Notion, ele vai pedir para você criar uma conta. No meu caso aqui, eu já tenho um workspace no Notion, né? Uma área de trabalho no Notion. Então, eu vou colocar assim para adicionar no privado e aí eu consigo utilizar o Notion aqui, ó, e aí já consigo editar o Notion. Vamos lá, pessoal, vamos colocar a mão na massa agora e criar a roda da vida. Primeiro ponto que a gente tem que fazer é fazer as pontuações de todos esses itens aqui. Aqui, pessoal, tá bem claro, por exemplo, setor profissional. O que é o social? São as conexões do trabalho, para a gente lembrar, né, do que a gente está falando. E aqui embaixo a gente vai fazer toda a pontuação, beleza? Eu vou fazer aqui um caso particular, vamos pegar um profissional aqui, o João, onde eu vou simular para vocês como se ele estivesse fazendo a análise da própria vida dele para fazer o planejamento do próximo ano. Vamos começar aqui pela parte social, né? Profissional. O que então? O item aqui é profissional. Social, ele está falando de conexões no trabalho. Ou seja, como que está o networking do João? Como que está o relacionamento? O João é um cara que ele não se relaciona muito, ele tem poucas amizades no trabalho, ele conhece poucos profissionais do seu setor de outras empresas, tá bom? Então aqui no caso, o João ele vai dar a nota para ele de 0 a 10, eu vou colocar aqui um 5. O próximo ponto é, também no setor profissional, a parte de dinheiro. Como que é o salário, como que está a estabilidade financeira do João. O João, ele tem um bom salário, o salário não é uma questão para ele muito complicada, ele está satisfeito com o salário dele, só que ele é um cara que ele não guarda muito dinheiro, ele é um cara que ele gasta muito, ele é um pouco displicente com o salário. Então ele também consegue melhorar nisso. Então eu vou deixar aqui a nota 6, tá? Que ele pode melhorar um pouco na questão de dinheiro. Depois a gente vai para propósito. Propósito é o quanto o trabalho dele está alinhado com os objetivos. Nesse caso, o João está bem feliz, ele trabalha com algo legal, ele trabalha com algo que faz sentido para a vida dele, ele trabalha num setor que ele gosta muito, tá? Então eu vou colocar aqui a nota 9. Sempre tem espaço para melhorar, né? Mas então a nota 9 é uma nota que está mais tranquila aqui para ele. Próximo passo, a gente entra no setor pessoal. No setor pessoal, o primeiro item que a gente tem que avaliar é a saúde e bem-estar mental. Nesse item, o João não tá bem, tá, pessoal? Ele tá com sobrepeso, ele não tá se alimentando bem, ele tá com uma rotina toda bagunçada, ele dorme tarde. Então, realmente, aqui é algo que o João precisa melhorar, tá bom? Então, vou colocar aqui nota 5 pro João. O próximo item que a gente tem que avaliar é o intelectual. Intelectual é como que tá o desenvolvimento e aprendizado. O João ele tá um pouco estagnado nesse sentido, ele não está estudando muito, ele não está investindo muito nos estudos. Tá? Ele lê algumas coisas, ele acompanha algumas referências na internet, mas ele não está estudando, ele não tem hábito de leitura, por exemplo. Ele não é um cara que gosta de ler todos os meses, nem está fazendo nenhuma pós-graduação, alguma coisa, ou um curso livre. Então eu vou colocar aqui uma nota 6, tá? O próximo item é emoções. Emoções é o equilíbrio emocional, como que o João está lidando com as suas emoções, como que ele reage no dia a dia. Nesse item aqui, ele não tem tantos problemas, tá? Então eu vou colocar nota 8. O João faz terapia, o João cuida da saúde mental dele. A parte da saúde dele, física, não tá legal, mas a parte das emoções ele tá lidando bem. Vamos entrar agora na parte de relacionamentos. Parte social, a gente tá falando de amizades e convivência. O João, depois que começou a trabalhar, perdeu o contato com os amigos, não fala muito com a galera, não vai nos rolês. Então ele realmente tá meio defasado nisso aqui. Então, vou botar uma nota 5 para ele. O próximo item é amor. Como que tá a relação amorosa do João? O João hoje em dia tá focando muito no trabalho, tá gastando pouco tempo com a sua namorada. Ele até pensa em casar, em noivar, mas ele não tá conseguindo dar muita atenção. Isso está prejudicando ele, tá? Então, vou colocar aqui também uma nota 6. Parte de família, proximidade com os familiares. O João gosta muito da sua família, dos seus pais, sempre tá com a família nos finais de semana, faz churrasco. Então isso aqui não é um problema tão grande para o João. Ele poderia ter mais tempo para isso, mas ele consegue, de certa forma, estar perto da família, a nota é 8. Agora, qualidade de vida, criatividade, né? Como que tá a questão de hobbies, inovação. O João é um cara meio workaholic, ele só pensa em trabalho, ele só trabalha, então ele não tem muito hobby, ele não tem muito o que ele desestressar. Ele gosta de sair, comer em restaurante, mas isso também está atrapalhando a saúde dele, então ele acha que ele pode melhorar, de repente ter algum outro hobby. Então ele vai colocar aqui a nota
6. Felicidade, satisfação geral. No geral, o João tá feliz, ele não tá triste, assim, muito desanimado com a vida, ele sabe que tem coisas que ele tem que melhorar, financeiro dele, mas ele tem um salário legal, então ele coloca ali a nota 8. No último ponto, espiritualidade, conexão com valores e crenças. O João, ele é católico, ele costumava ir na igreja todos os finais de semana, mas ele faz um tempo que ele não vai, ele tá ficando muito cansado nos finais de semana, ele costuma ficar com a família, ou ele faz alguma coisa com a namorada dele, então de fato ele não tá trabalhando muito a espiritualidade dele, então a espiritualidade é um ponto mais baixo. Vamos lá, pessoal, agora olha que legal, o próprio Notion, nesse gráfico do lado, ele mostra pra gente como que tá a nota de cada item, de cada área da sua vida. Então no caso do João, a gente vê que saúde tá uma nota baixa, social tá uma nota baixa. A gente tem 2 social aqui, pessoal, porque um social é profissional e o outro social é relacionamento. Então o que eu sugiro para vocês? Vem aqui em cima no social, edita isso aqui e coloca profissional aqui na frente, porque aí você sabe aqui no gráfico, olha, qual que é o profissional e qual é o social. No meu caso aqui, eu coloquei a mesma nota, então são 2 pontos que poderiam ser confundidos. Mas voltando, a gente tem saúde, tem social profissional, tem espiritualidade, dinheiro não tá legal, o amor não tá tanto legal, criatividade não tá tão legal, o intelectual não tá tanto legal. Família, emoções, felicidade e propósito tá bem legal. Então, pessoal, para a gente fazer um compilado da roda da vida e o porquê que esse exercício é tão importante. Vocês perceberam que a gente olhou para a trajetória do João de 2024 em todas as áreas da vida dele e a gente conseguiu refletir. Então, o que você tem que fazer é a mesma coisa. Você vai pegar cada área da sua vida e vai refletir sobre esse momento. Então, por exemplo, a questão do dinheiro no âmbito profissional. Você tem que refletir sobre como que foi a sua relação com o dinheiro no ano de 2024, como que foi o seu salário no ano de 2024, você está satisfeito? Como foi sua progressão salarial durante o ano? Estava de acordo com o que você espera? Como está o ritmo de crescimento seu? Então, cada item desse, você precisa refletir com muito mais profundidade. Então, o que eu sugiro? Você pausar o vídeo aqui, você ver os exemplos que eu dei, mas você refletir mais sobre esse assunto para você fazer uma pontuação que realmente faça sentido com a sua vida. Pessoal, feita essa parte, a gente precisa priorizar quais são as áreas da vida que a gente vai conseguir atacar. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que querem mudar hábitos, rotinas e definir planos, você não consegue melhorar tudo da sua vida toda hora. Mudar é muito difícil. Definir metas e alcançar essas metas é muito difícil. Então a gente precisa ter um pouco de calma e reflexão na hora de definir quais são as batalhas que a gente vai brigar no próximo ano. Nesse sentido aqui, no caso do João, eu vou escrever aqui embaixo, e eu sugiro para vocês fazer o mesmo, a gente definir quais são de fato as áreas que a gente vai atuar. A nota mais baixa que eu tenho aqui, uma das mais baixas, é saúde. Então, de fato, saúde, eu preciso atuar nisso. Eu preciso ter uma vida mais saudável, né? Então eu vou colocar aqui o que eu preciso melhorar, né? Então ter uma vida mais saudável. O segundo ponto que eu tenho que olhar aqui é para o social do lado dos meus amigos, né? Então eu preciso estar mais próximo dos meus amigos. Então isso é um ponto que eu preciso melhorar. O social profissional é a parte de networking. Essa é uma parte que no caso do João, eu vou botar um exemplo aqui, que é algo que eu acho que eu não vou atacar. Apesar da nota estar baixa, é algo que eu consigo trabalhar pouco, é algo que eu consigo melhorar e é algo que não vou colocar como uma grande prioridade para minha vida. Por quê? Porque eu sei que se eu colocar muita coisa, eu não vou dar conta de tudo. Então isso eu vou descartar, eu não quero mexer com isso. Espiritualidade é algo que realmente o João quer trabalhar e quer melhorar. Então ele precisa melhorar sua espiritualidade. Próximo ponto é o dinheiro. Dinheiro, amor, criatividade, intelectual, tá tudo aqui no mesmo item. São muitos itens que ele precisa melhorar. Então no caso do João, eu vou selecionar aqui que ele precisa melhorar 2 coisas, tá? Que é o intelectual e o amor. São 2 itens que ele precisa melhorar. Então, no intelectual, eu vou colocar aqui estudar mais, tá? E na questão do amor, eu vou colocar aqui que é gastar mais tempo ou estar mais presente com a minha namorada. Beleza? Matheus, mas e criatividade e dinheiro? Você não vai atuar? Mais uma vez, pessoal, são coisas que eu estou priorizando na minha vida e que eu não quero atacar nesse sentido. Mas você pode colocar aí todos que você quiser. Se você quiser fazer para todos, pode fazer esse exercício. Mas é interessante você priorizar o que de fato você vai dar conta de mudar e alterar na sua vida para o próximo ano. Pessoal, definidas as áreas da nossa vida que estão mais deficitárias, que a gente precisa melhorar, a gente precisa definir quais são os grandes objetivos que a gente tem. No caso do João aqui, ele tá ruim em saúde, social, espiritualidade, dinheiro, amor. O que você tem que fazer é olhar para todas essas áreas da vida e definir quais são as áreas que você realmente vai priorizar no próximo ano.
você não necessariamente precisa querer melhorar em todas elas, porque você vai acabar não dando conta. Ou você pode escolher tentar definir metas para todas essas áreas. O primeiro passo que a gente tem que fazer é definir objetivos e não metas. O que é o objetivo? Por exemplo, na área de saúde, eu coloquei aqui ter uma vida mais saudável. No final do dia, o que eu quero é ter uma vida mais saudável. Isso é um objetivo, isso não é uma meta, isso é um objetivo. Só que é o primeiro passo para a gente definir uma meta, é você definir o seu objetivo. Depois, na parte social, eu coloquei estar mais próximo dos meus amigos, que é um grande problema que o João tinha, ele não estava gastando tempo com os amigos dele. Na parte social profissional, eu despriorizei. É algo que eu sei que eu estou deficitário, mas eu não quero melhorar, eu não vou conseguir melhorar tudo na minha vida, então esse é um item que eu vou deixar para o próximo ano. Melhorar a minha espiritualidade, né? Na questão de espiritualidade, o João priorizou isso. Estudar mais na parte intelectual, estar mais presente com a minha namorada, o João também priorizou isso na parte de amor, e guardar mais dinheiro na parte de dinheiro. Reparem que a parte de criatividade, ele descartou também por uma questão de foco. Agora que a gente definiu os nossos objetivos, a gente precisa transformar isso em metas. Qual que é a diferença, Matheus, de objetivo e meta? Objetivo, pessoal, é uma coisa muito abstrata, pouco tangível, uma coisa que você tem dificuldade de ir atrás daquilo. Vou dar um exemplo. Ter uma vida mais saudável. Ter uma vida mais saudável é um objetivo, mas não é uma meta. O que é uma vida mais saudável? O que de fato eu preciso fazer para atingir? Eu vou chegar no final do ano, como eu vou saber se eu atingi ou não essa vida mais saudável? Outro exemplo, eu quero ter um corpo mais bonito, eu quero ter um shape legal. Tá, mas o que é isso? Isso não é uma meta, isso é um objetivo. O que seria uma meta parecida com essa, né, no caso de ter um shape mais legal? A meta poderia ser emagrecer 5 quilos até dezembro, ou ter um índice de massa magra de 20% até outubro. Repara que essa meta ela é muito mais específica, ela é mensurável, ela tem um tempo que eu preciso atingir ela. Então, reparem que esses elementos são muito importantes para você definir a meta. E para isso a gente vai utilizar a metodologia SMART para transformar os nossos objetivos em metas. Aqui no Notion a gente explica o que é uma meta SMART. Uma meta SMART ela precisa ser específica, ou seja, seja claro sobre o que você quer alcançar. Mensurável, crie métricas para monitorar o progresso. Alcançável, tenha metas realistas dentro das suas capacidades e recursos. Relevante, certifique-se de que sua meta importa para seus valores e objetivos maiores. E temporal, estabeleça prazos para manter o ritmo. Então, reparem que o objetivo, ter uma vida mais saudável, isso é pouco palpável, isso não é uma meta. Isso não é específico, isso não é mensurável, isso talvez não é temporal. Eu não sei até quando eu preciso ter uma vida saudável. Se eu fosse transformar isso aqui, no caso do João, vamos supor que o João, ele foi no nutricionista, ele colocou uma meta lá que ele precisa emagrecer 10 quilos. 10 quilos é essa meta. Como que essa meta seria SMART, né? Como que eu poderia transformar essa meta numa meta SMART? Você primeiro tem que falar, ela tem que ser específica. Então eu vou falar assim, a minha meta é perder 10 quilos até dezembro de 2025. Reparem que perder 10 quilos, ela é específica. Ela é mensurável? Se eu subir na balança e for anotando, eu sei o quanto que eu estou perdendo de peso. Então ela é mensurável. Ela é alcançável? Vamos supor que no caso do João ela seja uma meta alcançável, foi até algo que ele alinhou com o próprio nutricionista dele. Ela é relevante? Ela é relevante para ele, porque ele definiu que ele precisa ter uma vida saudável e que ele entendeu que perder peso é o reflexo disso no caso do João. E ela é temporal. Reparem que eu coloquei que eu quero fazer isso até dezembro de 2025. Então eu defini quando que ela precisa acontecer. É lógico que o João precisa acompanhar isso mês a mês. Para ele compor essa meta, a gente vai falar disso nas próximas aulas. Mas é importante que ele defina essa meta. Então, no caso do João, ele pode transformar esse ter uma vida mais saudável nessa meta de perder 10 quilos até dezembro de 2025. O que vocês precisam fazer agora é preencher esse Notion transformando todos os seus objetivos em metas SMART. E é isso que eu vou fazer agora com o exemplo do João. Vamos lá então transformar os nossos objetivos em metas. Esse objetivo, pessoal, de ter uma vida mais saudável é na questão da
saúde, né? Então aqui é saúde e ele é do âmbito, saúde é do âmbito pessoal. Então eu vou vir aqui, saúde específico, perder 10 quilos, mensurável. Vou colocar aqui até dezembro de 2025. É mensurável, é o que é o mensurável aqui? É o meu peso. Ela é alcançável, sim, alinhado com o nutricionista. Ela é relevante, que é para ter uma vida mais saudável. Ela é temporável até dezembro. Então eu não comecei ainda. Então a gente vai fazer isso para todos os itens. O próximo item aqui é estar mais próximo dos meus amigos, tá? Isso aqui também, estar mais próximo dos meus amigos é relacionamento, né? Aí lembrem, né, pessoal, isso aqui é um objetivo. Eu preciso transformar isso numa meta SMART. Então como que seria, por exemplo, se a gente fosse adaptar? Eu vou colocar aqui, encontrar com meus amigos 4 vezes ao ano. Ou eu vou melhorar, tá? Eu vou colocar com meus amigos uma vez a cada trimestre. Mensurável, encontro com os amigos. Alcançável, aqui às vezes, pessoal, não tem muito o que escrever. Ela é alcançável? É possível encontrar com meus amigos uma vez a cada trimestre. Sim, pois eu resido perto. Ela é relevante? Ela é sim, porque ela é sobre relacionamento, né? E ela é temporal? Sim, é trimestral. Então é uma métrica que eu vou medir trimestralmente. Então a gente acabou de fazer a dissociar o relacionamento. Próximo item, melhorar a minha espiritualidade. Melhorar a minha espiritualidade, a gente está falando de qualidade de vida, espiritualidade. No caso do João, o João é católico, então ele pode definir isso de algumas maneiras. Eu vou definir aqui uma meta específica que é ir à igreja. Ir à igreja é um momento que ele se conecta com Deus, que ele consegue melhorar a espiritualidade dele. Então, pode ser, por exemplo, ir à igreja. Uma outra opção pode ser, por exemplo, rezar. Ele pode ser que ele coloque uma meta que é rezar 2 vezes na semana, ou rezar 1 vez ao dia. Ir à igreja 1 vez por semana, ir à igreja 2 vezes. Você pode, inclusive, definir mais de uma meta para cada item, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar rezar 2 vezes na semana, até o final do ano. Então, é mensurável? Sim. Quantidade de rezas na semana. Alcançável? Sim. Tem tempo para isso. Ele é relevante? Sim. Espiritualidade. E ele é temporal? Sim. Essa aqui, no caso, é semanal, né? Então, toda semana ele tem que cumprir 2 vezes. Mais uma vez, se você quiser colocar 2 metas, pode colocar também. No caso, se eu quisesse colocar aqui ir à igreja 1 vez na semana, poderia. Estudar mais. Estudar mais, a gente está falando de intelectual pessoal. Então aqui eu vou colocar fazer uma formação de marketing e tirar certificação até o final do ano. Então é mensurável? Sim, eu estou falando da certificação. É alcançável? Sim, tem tempo para estudar. Ela é relevante? Sim, intelectual. E é temporal? Essa aqui no caso ela é anual, até dezembro. Nesse caso, pessoal, se você quiser, você pode quebrar essa meta em mais de uma. Por exemplo, se for uma formação que tem várias certificações, você pode colocar, tirar um certificado a cada 3 meses. Ou você pode, na verdade, pegar um pacote de cursos e colocar que você vai finalizar um curso por mês. Tem muitas pessoas que colocam metas de leitura, isso é muito legal. Ler um livro 1 vez por mês, ler um livro a cada 2 meses. Nesse caso aqui, eu vou colocar até 2, tá? Eu vou colocar intelectual pessoal aqui, eu vou duplicar, vou dar um exemplo que eu tô dando 2 metas. Então eu vou colocar aqui, ler um livro por mês. E aí, pessoal, vai uma dica, tá? Eu vou até adaptar aqui a do João. O João não lê nada, ele lê muito pouco. Ler uma por mês vai ser muito. Então eu vou colocar, ler um livro por trimestre. Mensurável? Sim. Leitura. Alcançável? Sim. Tem tempo para isso. É relevante? Sim. É intelectual. É temporal? Essa aqui é trimestral também. Essa aqui até dezembro, eu vou até mudar ela para anual aqui, tá? Que aí fica no mesmo padrãozinho. Pessoal, acho que já deu para entender para os exemplos aqui. Vou passar rapidinho, por exemplo, estar mais presente com a minha namorada. Matheus, qual tipo de meta que eu posso colocar para isso? Cara, você pode falar que você vai sair com a sua namorada 1 vez na semana, que você vai fazer 3 vezes almoçar com ela na semana. Você pode falar que vocês vão fazer viagens juntos, 1 viagem juntos, 2 viagens juntos. Enfim, tem que ser criativo. Primeiro você pensa no objetivo, depois você tenta definir metas que são mais concretas para isso. Isso é muito legal, pessoal, porque força você de fato buscar coisas práticas que vão fazer você alcançar o seu objetivo. O outro exemplo aqui é guardar mais dinheiro. Você pode colocar que uma meta é investir 10% da sua renda mensal em algum tipo de investimento. Você pode colocar que é chegar a um capital de emergência de X reais até o final do ano.
Então tem várias formas que você pode encaixar as metas dentro dos seus objetivos. Pessoal, para finalizar, a gente precisa de um plano de ação. O que é o plano de ação? Lá na frente a gente vai desdobrar um plano de ação bem mais concreto. Mas o plano de ação aqui é só para ele facilitar para você atingir as suas metas. O que é isso? Por exemplo, na parte de pessoal e intelectual, a gente colocou aqui que é fazer uma formação de marketing e tirar o certificado até o final do ano. Isso é a meta. Mas qual que é o plano para você atingir essa meta? Qual que é o plano para você de fato conseguir essa certificação até o final do ano? Então no caso aqui, eu coloquei que é estudar terça e quinta das 7 às 9 horas. Isso é o hábito que eu vou ter, é a rotina que eu vou ter para conseguir de fato tirar essa certificação. No caso da leitura, por exemplo, que eu coloquei que eu preciso ler um livro por trimestre, você pode colocar no plano de ação que é você ler uma página por dia, que é você ler uma vez no dia, no horário da noite. Isso é uma forma de você transformar a sua meta em uma ação que vai te deixar mais perto dela. Um outro exemplo, por exemplo, aqui no caso de encontrar meus amigos a cada uma vez no trimestre, tá? Isso é na parte de relacionamento. Então aqui, por exemplo, você pode colocar que, por exemplo, você vai criar um grupo no WhatsApp com os amigos. E aí você pode colocar aqui que você vai definir um calendário de encontros, porque tem amigos, por exemplo, que já são casados, que têm filhos, então precisam se planejar para isso. Então nessa parte de baixo você vai destrinchar todas essas metas em planos de ação macro, né, coisas pontuais que você vai definir para alcançar as suas metas. É isso, galera. Finalizamos a nossa primeira aula, tá? Continua assistindo as nossas webséries. Na próxima aula a gente vai falar sobre construção de hábitos e rotinas para você atingir os seus objetivos no próximo ano. De nada adianta você olhar para o seu 2024, ver o que você precisa melhorar, definir meta, definir plano de ação, se você não consegue construir hábitos e rotinas que vão fazer você atingir seus objetivos. Na próxima websérie a gente vai falar sobre isso. Segue a DNC no Instagram, segue a gente aqui no YouTube, ativa o sininho. Fica de olho nos materiais que a gente vai disponibilizar gratuitamente nas nossas redes sociais, porque são esses materiais que a gente vai usar nas aulas aqui, para te ajudar a fazer de 2025 o melhor ano da sua vida. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Valeu!